Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia que pode ser de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. É a playlist que foi ideia do Economicão e a sua galera, os seus amigos que trabalham com ele. Diga lá, Economicão! E aí, pessoal? Aqui é o Economicão! Raposinho, você manja de teoria do consumidor? Tem uma questão meio chata a respeito. Vamos ver o que diz a voz da experiência, o nosso economista sênior. Raposinho, diga lá, Raposo. Fala pessoal, Economicão, consumo é comigo mesmo. Se for daqueles biscoitos especiais então, que delícia. Seu Raposinho, tô vendo o seu tamanho, né? O recipiente aí tá crescendo, né? Temos que tomar cuidado, temos que andar mais, fazer mais exercícios aí, né? Perigoso isso. Vamos à questão do Raposinho. Questão da FGV para a DPE do Rio Grande do Sul, cargo analista da área de apoio especializado em economia, concurso 2023. Em relação aos resultados obtidos no desenvolvimento da teoria do consumidor, é correto afirmar o quê? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa. A letra E diz o seguinte, que a área abaixo da curva de demanda individual mede exatamente a utilidade do consumidor quando a sua função de utilidade for Cobb-Douglas. Meus amigos e minhas amigas, a alternativa pegajosa. Por quê? A gente analisa a área abaixo da curva de demanda individual, até analisa, mas a área que a gente costuma analisar de uma maneira mais ampla, vamos assim dizer, é a área da demanda de mercado, né? Então, a área abaixo da curva de demanda de mercado do tipo marshalliana normalmente é utilizada para se medir o excedente do consumidor, considerando a parte que fica acima do preço de mercado. Então, essa parte que está em rosado aqui é o excedente do consumidor, é a curva de demanda do mercado, não é a curva de demanda individual. Isso aí é o que a gente costuma usar, e é só essa parte aqui, tá bom? Beleza? Por quê? Na demanda individual, não é para qualquer tipo de demanda que podemos fazer análise sobre a área, né? Por outro lado, o uso da área abaixo da curva de demanda para medir utilidade só será completamente correto quando a função de utilidade for do tipo quase linear, né? Então, isso porque no caso especial da utilidade quase linear, os preços de reserva independem da quantidade de dinheiro que o consumidor possui para gastar nos outros bens, né? Então, se tem uma utilidade quase linear, você tem essa atenuação aqui. Em outras palavras, na utilidade do tipo quase linear, praticamente não existe o efeito renda, só tem o efeito substituição, né? Uma vez que as alterações na renda afetam muito pouco a demanda. Então, a área abaixo da curva da demanda individual mede exatamente a utilidade do consumidor quando a sua função de utilidade for do tipo quase linear, não do tipo Cobb-Douglas, tá? Então, nós temos duas situações, né? A área da demanda de mercado para medir o excedente do consumidor, né? E a de demanda individual apenas para a situação da demanda quase linear. Essa questão a FGV forçou a mão, hein? Não precisava ser tão difícil assim, na minha opinião. A letra D é mais fácil de eliminar, porque diz que na teoria ordinal do consumidor, a utilidade marginal de um bem tem significado, pois é invariante de transformações monotônicas positivas. Está tudo errado nessa alternativa. Primeiro erro grave é o seguinte, estamos falando de teoria ordinal, esquece a utilidade marginal, porque são magnitudes diferentes, né? Uma coisa você está pensando em ordem, outra está trabalhando com margem, então não vai. É que nem você tentar medir área usando um termômetro, são unidades de medida diferentes, não dá. Ou você vai medir a temperatura usando uma régua, não vai funcionar. Entendeu? Então é a mesma coisa, não dá para misturar a teoria ordinal com utilidade marginal. Mas tem erro aqui também no resto. Por exemplo, ó, do ponto de vista matemático, necessitamos esclarecer que nenhuma função pode ser considerada invariante em uma transformação. Então, esse é um erro aí, um erro grave que a gente vê em muitas questões e que, infelizmente, alguns acabam passando pano, que eu discordo, tá? Por quê? Por definição, uma transformação é uma operação que tem por objetivo alterar e modificar alguma coisa. Ainda que a alternativa especificasse que a função de utilidade marginal que seja submetida a uma transformação monotônica crescente não sofre alterações em sua propriedade de utilidade esperada, bem melhor, estaremos diante de uma afirmativa incorreta. Por quê?
Apenas as transformações monotônicas do tipo afim é que não alteram a propriedade de utilidade esperada de uma função de utilidade. Tá? E é esse tipo de exemplo aqui, ó, esse tipo, uma transformação monotônica afim. Então, a função de utilidade V pega a função de utilidade U, faz A mais B, como se fosse uma, entre aspas, a equação de uma reta, né? Cuidado, não é bem isso, tá? Só para vocês, quem conhece geometria analítica vai lembrar disso, tá bom? Então, letra D está errada. Letra C diz que a curva de Engel relaciona a quantidade demandada entre dois bens, sendo positivamente inclinada quando os bens são normais. Então, ela é positivamente inclinada quando os bens são normais? É. Só que a curva de Engel relaciona o quê? Renda com um único bem. E o erro está a dizer que relaciona a quantidade demandada entre dois bens. Ó. Pegadinha que muita gente boa pode ter caído, hein? Muito cuidado. A letra A é fácil de eliminar, que diz que o valor da elasticidade preço cruzada indica se o bem é de luxo ou essencial. Bem de luxo, bem essencial é o quê? Elasticidade e renda. A elasticidade preço cruzada, o que ela faz? Ela indica se o bem seria substituto ou complementar em relação a um outro bem. Por eliminação, o gabarito é a letra B, que diz o seguinte: a curva de demanda compensada de Hicks é negativamente inclinada, mesmo quando estamos analisando bens de Giffen. Mais uma alternativa difícil de analisar, que precisa de um pouco mais de profundidade no conceito. Vamos lá, fazer um resuminho aqui. Demanda marshalliana e demanda hicksiana. A demanda marshalliana é a demanda clássica, é a primeira demanda que a gente aprende no curso de economia. Por quê? É também conhecida como demanda observável. Descreve de quanto de cada bem é consumido conforme seus preços variam, dada a renda do consumidor. Então é a demanda clássica, convencional. A demanda hicksiana, também conhecida como demanda compensada, é aquela que considera o nível de utilidade constante. Neste caso de tipo de demanda, as variações de preço precisam ser compensadas com alterações na renda. Então essa é a jogada da demanda hicksiana. Ela é muito interessante porque você tem na economia variação de preço, aumenta, diminui, etc. O que acontece a demanda hicksiana? Se você aumenta o preço, o consumidor fica mais pobre, né? Então, para você traçar a curva de demanda hicksiana, você faz um ajuste na renda do consumidor, compensa a renda por esse aumento de preço, para você traçar a curva de demanda. Aí o que acontece? No caso da demanda hicksiana, ao efetivar ajustes na renda, o consumidor, a efetivar ajustes na renda do consumidor para compensar a mudança de preço, na prática ocorre também a eliminação do efeito renda. Então, na demanda marshalliana, nós temos a equação de Slutsky. Você tem o efeito renda e o efeito substituição. Na demanda hicksiana, você ajustou a utilidade pela renda, o que acontece? Você tem a curva de demanda compensada, que ela demonstra apenas o efeito substituição. Agora, mais um ponto que você precisa lembrar da teoria, né? Como o efeito substituição é sempre negativo, a curva de demanda compensada hicksiana sempre terá inclinação negativa, mesmo para gains de Giffen, que no caso da demanda marshalliana tem inclinação positiva, tá vendo? Então aí a profundidade da alternativa. Na demanda compensada hicksiana, sempre a inclinação é negativa, mesmo o bem de Giffen, que a gente sabe que o bem de Giffen, na demanda normal, convencional, ela tem inclinação positiva, é uma aberração, né, da lei da demanda, né? Então, está correto a letra B, que diz que a curva de demanda compensada de Hicks é negativamente inclinada, mesmo quando estamos analisando os bens de Giffen. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço. Opa, mais um recadinho do Economicão. Diga aí, companheiro. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e seus comentários e compartilha, por favor. Valeu, Economicão. Até o próximo vídeo. Tchau.